Recomeçar em Cristo. Junte-se a nós e aprenda como recomeçar sua jornada espiritual com confiança e renovação. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos que tocam o coração. O que a Bíblia diz e eles não te contam. A descrição bíblica de gigantes, particularmente no Antigo Testamento, é um tópico fascinante e entrelaça teologia, história e mitologia. A origem e o destino desses gigantes são discutidos principalmente no livro de Gênesis, mas referências a gigantes também podem ser encontradas em outras partes do Antigo Testamento, como em Números, Deuteronômio e 1 Samuel. Compreender essas referências requer um exame cuidadoso do texto bíblico, bem como uma apreciação pelo contexto cultural e histórico em que esses textos foram escritos. Mais uma vez, veremos a resposta à luz da Bíblia. A primeira menção de gigantes na Bíblia ocorre em Gênesis 6, 1 a 4, uma passagem que intrigou estudiosos e teólogos por séculos. Essa passagem descreve um tempo em que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e casaram-se com qualquer uma que escolheram. O texto continua dizendo: naqueles dias haviam gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus foram as filhas dos homens e tiveram filhos com elas. Eles eram os heróis da antiguidade, homens de renome. Gênesis 6:4. O termo Nefilim é frequentemente traduzido como gigantes, embora seu significado preciso seja debatido. Algumas interpretações sugerem que os Nefilins eram de fato gigantes, enquanto outros propõem que eram anjos caídos ou semideuses. A ambiguidade do termo, juntamente com a natureza misteriosa da passagem, levou a várias interpretações ao longo da história. A Septuaginta, uma antiga tradução grega da Bíblia hebraica, traduz Nefilim como gigantes, reforçando a visão tradicional. A identidade dos filhos de Deus mencionados nesta passagem também é objeto de debate. Alguns estudiosos argumentam que eram anjos caídos que tomaram esposas humanas, resultando em uma raça de gigantes. Essa visão é apoiada por textos judaicos antigos, como o livro de Enoque, que expande o relato de Gênesis, detalhando como os anjos desceram à terra e geraram gigantes. Outros sugerem que os filhos de Deus eram membros de uma linhagem piedosa, possivelmente descendentes de Sete, que se casaram com os descendentes ímpios de Caim. Independentemente de sua origem precisa, a presença de gigantes em Gênesis está intimamente ligada à narrativa do dilúvio. A maldade da humanidade, exacerbada pela influência dos Néfilins, é citada como uma razão para a decisão de Deus de limpar a terra com o dilúvio. Gênesis 6:5 afirma: o Senhor viu como era grande a maldade da raça humana na terra, e que toda inclinação de pensamentos do coração humano era sempre somente para o mal. O dilúvio, portanto, pode ser visto como uma resposta divina à corrupção trazida pelos Néfilin e à pecaminosidade generalizada da humanidade. O destino dos gigantes, no entanto, não termina com o dilúvio. A Bíblia faz mais referências a gigantes em livros posteriores, sugerindo que alguns sobreviveram ou reapareceram após o dilúvio. Por exemplo, em Números 13:33, os espiões israelitas enviados para explorar a terra de Canaã relatam ter visto os descendentes de Anak, que descrevem como gigantes. Parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos, e assim também parecíamos a eles. Os Anaquins, como são chamados, são consistentemente retratados como adversários formidáveis, instilando medo naqueles que os encontram. A conquista de Canaã, sob a liderança de Josué, inclui vários encontros com gigantes. Em Deuteronômio 2, 10 e 11, os Emins são descritos como um povo tão alto quanto os Anaquins. E em Deuteronômio
3:11, o rei Og de Bazã é notado por sua enorme cama de ferro, sugerindo sua estatura gigante. Esses relatos destacam a presença persistente de gigantes na narrativa bíblica, muitas vezes como obstáculos a serem superados pelos israelitas. Existe hoje em Israel uma cama de 6 metros de comprimento, um achado arqueológico. Um dos gigantes bíblicos mais famosos é Golias, o guerreiro filisteu derrotado pelo jovem Davi. O relato de Davi e Golias, encontrado em 1 Samuel 17, é uma narrativa rica em significado teológico. A presença imponente de Golias e sua armadura formidável simbolizam os desafios aparentemente intransponíveis enfrentados pelo povo de Deus. A vitória de Davi, alcançada como nada além de uma funda e uma pedra, sublinha o tema de empoderamento divino e o triunfo da fé sobre a força física. De uma perspectiva teológica, a presença de gigantes na Bíblia pode ser interpretada como uma representação do caos e da desordem que se opõe à ordem e à retidão de Deus. Gigantes, com seu tamanho e força extraordinários, incorporam os desafios e ameaças à harmonia divinamente ordenada da criação. Sua eventual derrota pelas mãos do povo escolhido de Deus serve como testemunho do poder da fé e da vitória final, do bem sobre o mal. A fascinação por gigantes se estende além de textos bíblicos, influenciando tradições judaicas e cristãs ao longo da história. O livro apócrifo de Enoque, por exemplo, fornece um relato detalhado dos Néfilim e a sua origem, expandido em breve menção em Gênesis. Escritores cristãos primitivos como Santo Agostinho também lutaram com a interpretação desses seres misteriosos, muitas vezes vendo-os como simbólicos de batalha espiritual. O livro de Enoque, o Etíope, era lido pelos apóstolos e citado em suas cartas. Judas 1,14 diz assim: "E desses profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todo e condenar entre eles todos os ímpios por toda a sua obra de impiedade, que impiamente cometeram, e todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele." Versículo 15. Hebreus 11, versículo 5. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado, de forma que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado, visto que, antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Nos tempos modernos, a representação de gigantes na Bíblia continua a cativar a imaginação de leitores e estudiosos, embora a existência literal de gigantes permaneça uma questão de debate. Seu significado simbólico perdura. Gigantes na narrativa bíblica servem como um lembrete dos desafios que confrontam a humanidade e da existência divina disponível para superá-los. Em conclusão, a descrição bíblica da origem e do destino dos gigantes é um tópico complexo e multifacetado. Desde que enigmáticos Néfilim de Gênesis até os formidáveis guerreiros encontrados pelos israelitas, os gigantes ocupam um lugar único na narrativa bíblica. Eles servem como representações, tanto literais quanto metafóricas, das forças que se opõem à vontade de Deus, destacando uma luta contínua entre o caos e a ordem, o pecado e a retidão. Através dessas histórias, a Bíblia convida os leitores a refletirem sobre a natureza da fé, o poder de Deus e o triunfo final do bem sobre o mal. Existem relatos de gigantes e seus achados arqueológicos. A primeira evidência científica de gigantes que já existiram na Terra. Vamos ver? Um ossos, na verdade, gigantes do lago Delavan. Em 1912, Toluna, foram encontrados 18 esqueletos gigantescos enterrados em carvão e argila cozida do lago de Delavan. De acordo com um relatório publicado pelo The New York Times, em 4 de maio de 1912, a descoberta foi feita pelos irmãos Phillips durante a escavação de um túmulo.
os irmãos Phillips presumiram que as ossadas pertencessem a uma raça desconhecida de pessoas que habitaram no local. Isso porque, apesar de muitas semelhantes aos esqueletos humanos, havia algumas diferenças notáveis, além de seu tamanho muito maior, é claro. Essas diferenças foram o osso acima da cavidade ocular, inclinado para trás, nariz de aparência muito maior que as maçãs do rosto, crânio parecido com uma cabeça de macaco. Embora tenha sido sugerido que as evidências seriam cientificamente analisadas, não houve nenhum relatório divulgado sobre o achado e, portanto, um século depois, seguimos sem novidades. Mas também foram encontrados gigantes de 80 mil anos no Vale da Morte, em 1947. Em 1931, Bruce Russell, ex-médico, anunciou que havia descoberto uma série de túneis e cavernas sob o Vale do Norte da Califórnia, no deserto de Mojave. Em seguida, com seu colega Daniel, Russell resolveu explorar as cavernas extensivamente. De acordo com a história de Russell, comentou Hordor e Hill, eles encontraram vários esqueletos humanos, cada um com cerca de 2,5 metros de altura. É muita coisa. Posteriormente, Hill contou a história de uma reunião de clube de transportes de Los Angeles e a descoberta foi relatada no The San Diego Union em 4 de agosto de 1947. Além disso, informações sugerem que os restos esqueléticos foram mumificados. Em terceiro, restos gigantes encontrados em Varna, Bulgária, 2015, arqueologia da Bulgária. Varna, na Bulgária, na antiguidade, já foi a cidade grega dos Odessos, há 7.000 anos atrás. Ali foi um importante polo comercial. Além disso, a mitologia era abundante, marcada por histórias de gigantes nessa região. Portanto, quando um esqueleto humano aparentemente gigante foi descoberto em janeiro de 2015, pontos foram ligados. Aliás, a descoberta foi um acidente. Na verdade, escavadores estavam cavando a área por outros motivos, mas encontraram uma jarra do século V. Em seguida, descobriram uma parede de uma fortaleza desconhecida. Continuaram a escavar e encontraram restos gigantes. Os esqueletos estavam com as mãos coladas na cintura e a cabeça virada para o leste. Escavadores e investigadores acreditam que ele foi colocado nessa posição de propósito, indicado que ele tinha alguma importância no momento de sua morte e enterro. 4. Enormes restos encontrados no Equador em 1964. Em 1964, no Equador, moradores chamaram o padre Carlos Vaca, sacerdote que também trabalhava em hospitais, para conferir alguns ossos estranhos que haviam sido descobertos. O diferencial desses ossos era o seu tamanho, muito acima da média. Surpreendido, o padre Vaca tirou alguns dos ossos da montanha e os levou para sua casa. Ali, eles permaneceram até a morte do sacerdote. Alguns anos depois, o pesquisador austríaco Klaus Donner recebeu a permissão para levar os ossos de volta com ele para a Áustria, a fim de serem examinados e expostos. Klaus afirma que vários especialistas examinaram os ossos e que eles parecem ser humanos, pelo tamanho dos ossos. Klaus estima que a pessoa a quem pertencia tinha 7,5 metros de altura. Mas alguns dizem depois que esse, na verdade, pertencia a uma preguiça gigante, ou seja, praticamente um dinossauro. E ficou essa controvérsia. 5. Múmias gigantes encontradas em túneis do Rio Colorado em 1909. Em abril de 1909, enquanto explorava o Rio Colorado, o explorador Kincaid fez várias descobertas notáveis, de acordo com o artigo The Arizona Gazette. Ele afirmou ter visto um túnel que levou a quase 1,5 km abaixo do solo. Além disso, ele encontrou também uma área protegida, fortificada no fim do túnel. Ali haviam armas e ferramentas de cobre, uma estátua grande, parecida com Buda. Estranhos e o mais fascinante, diversas múmias eram de 2,5 metros de altura.
todas envolvidas em sudários escuros. Por fim, ele ainda declarou que o governo tinha propositadamente selado e fechado a área para que o público não encontrasse a sua descoberta. A manchete do Arizona Gazette também afirmou que os achados eram indicação que pessoas antigas e altas haviam migrado da Ásia para os Estados Unidos da América, há milhares de anos atrás. Dedo gigante encontrado no Egito em 2012. Em março de 2012, fotografias do que parecia ser restos mumificados de um dedo gigante foi supostamente descoberto no Egito. O dedo tinha 38 centímetros de comprimento, o que significa que, caso fosse autêntico, o indivíduo a quem pertencia teria um tamanho equivalente gigantesco. No entanto, apesar da alegada evidência fotográfica, a autenticidade do dedo ainda tem que ser verificada, já que a pessoa que tirou a foto não tem o dedo. De acordo com a história original, que apareceu no site de Bild, um jornal alemão, as fotos foram tiradas em 1988. Em resumo, ele pagou $300 mil, um homem desconhecido que garantiu ser de uma dinastia de ladrões de covas, pelo privilégio de tirar as fotos. Um homem desconhecido também apresentou a ele um raio-x e um certificado para provar que era um dedo humano, algo que tinha obtido na década de 1960. Voltando ao Egito em 2009, com a esperança de rastrear o homem com quem falou, mas não conseguiu fazê-lo. Até o momento, o paradeiro do enorme dedo é desconhecido e muito pesquisado por todos até o dia de hoje. Também temos o mistério da caverna de Lovelock. É um mistério. Em 1911, dois mineiros, David e James, foram cavar essa caverna em busca de Guano. Eles acabaram se deparando com resquícios arqueológicos e contaram a Alfred, fundador do Departamento de Antropologia da Universidade da Califórnia. Juntos eles estabeleceram o primeiro projeto arqueológico na caverna. Ao longo das escavações, milhares de artefatos antigos foram descobertos, incluindo cerca de 60 múmias humanas de altura média, bem como inúmeros ossos e armas. Eles também disseram ter encontrado que parecia ser sandálias, que tinha cerca de 38 centímetros de comprimento, uma pegada de tamanho gigante que parecia ter sido incorporado na parede da caverna, e mais múmias, só que desta vez elas pareciam ter 2,5 metros a 3 de altura. Os gigantes das montanhas da Geórgia, a oitava descoberta, 2014. Em 2008, o pastor Caucaso tropeçou em um suposto túmulo gigante. A suposta cripta aparentou ser construída com pedras, e depois de entrar nela, o pastor descobriu 2 enormes esqueletos sentados em uma grande mesa. Em seguida, pesquisadores se aventuraram no local isolado, montanhoso e densamente florestado para confirmar os relatos. Eles chegaram à cripta que o homem tinha falado, mas a mesma havia desmoronado. Mas sob a sujeira e os escombros, uma pilha de ossos foram encontradas. A alçada realmente parecia ser de humanos, só que os ossos eram muito maiores do que um humano normal. Posteriormente, as amostras da descoberta foram investigadas pelo professor Vekwa, um cientista muito respeitado. Ele declarou que se forem ossos humanos, então o indivíduo teria entre 2,5 metros a 3 metros. Nono, a descoberta na Ilhas Aleutianas, em 1940. De acordo com Ivan Sanderson, um renomado zoólogo, ele recebeu uma carta de um engenheiro que trabalhava nas ilhas. Em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, a região estava entre Alasca e a parte da Rússia e divide o Pacífico Norte ao Mar Bering. Os Estados Unidos estavam usando as ilhas como base para potencial conflito com o Japão e estava no processo de construção de pistas de pouso quando fizeram uma descoberta bizarra, um cemitério de ossos humanos com restos que eram quase 3 vezes maiores que um adulto padrão. Então fica aí mais essa descoberta. Outra descoberta, a 10ª, gigante de 5.000 anos encontrados na China em 2017. Esqueletos de pelo menos 5.000 anos foram encontrados por arqueólogos chineses em julho de 2017. Segundo informações da agência de notícia
do governo, os fósseis gigantes foram encontrados durante uma escavação no leste da China, mais exatamente na província de Shandong. O mais alto deles seria um homem de 1,90 m. Os demais, entretanto, tinham uma média de 1,80 m de altura. 11º, pegadas gigantes de até 3 bilhões de anos. A data aí realmente de bilhões fica um pouco exagerada, mas é o que eles estão estudando aí. Por várias supostas pegadas gigantes foram fossilizadas, foram encontradas em todo o mundo. Entre elas, talvez a mais conhecida é a pegada de Goliath, que foi encontrada na África do Sul. Tá? Essa pegada tem 1,2 m, é muita coisa, de comprimento, e parece combinar perfeitamente com o pé humano. Embora haja um debate, as estimativas dizem que a pegada tem 200 milhões, é o que eu acho mais provável, e não 3 bilhões de anos. Além disso, também houve o relato de outras pegadas de tamanho semelhante. Por exemplo, em 1925, uma pegada de 2,5 metros foi descoberta perto de São José, no rancho Tijon, posteriormente em 1926. O jornal publicou a história sobre as pegadas de 1,5 m, em cima de um penhasco em São José, na Califórnia. Se as pegadas foram genuínas, elas forçariam a história da humanidade na Terra a ser reavaliada e reescrita, pois confirmaria a existência dos chamados gigantes, mas daria muito trabalho. É melhor não fazer isso. Conclusão: a Bíblia está carregada de relatos de gigantes, como em Deuteronômio 3, 11 ao 13. Vamos ler? Siga comigo na sua Bíblia. Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos Refaíns. Sua cama era de ferro e tinha, pela medida comum, 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Ela ainda está em Rabá dos Amonitas, da terra do qual tomamos posse naquela época, o território que vai de Aroer, junto ao ribeiro de Arnon, até mais da metade dos montes de Gileade. Com as suas cidades, deu as tribos de Ruben e de Gade. O restante de Gileade e também toda a Bazã, o reino de Og, deu a metade da tribo de Manassés. Também da região de Argob em Bazã era conhecido no passado como a terra dos Refaíns. Entretanto, Abisai, cuja mãe era Zeruia, socorreu Davi, atacou o gigante filisteu e o matou. Então os soldados de Davi lhe fizeram a seguinte promessa: nunca mais irá conosco à guerra, para que não apagues a nossa esperança, a gloriosa lâmpada de Israel. 2 Samuel 21 e 17. Ali diz que Davi teve um confronto ali pesado com esse gigante, que Davi quase morreu. Se dissermos que não existiu gigantes, de fato estaremos gritando que a história de Davi é ficção, assim como a história do gigante que quase matou Davi, mas que foi morto pelo valente Abisai. A história de Davi e Golias é uma das narrativas mais conhecidas da Bíblia, encontrada em 1 Samuel 17. Ela captura o confronto dramático entre o jovem pastor Davi e o formidável gigante filisteu Golias. No entanto, a família de Golias, particularmente, se ele tinha irmãos, é um assunto que requer uma investigação em várias partes do Antigo Testamento. Para começar, o texto principal em 1 Samuel 17 não menciona que Golias tinha irmãos. O foco está inteiramente em Golias como indivíduo e o desafio aos israelitas, que Davi finalmente aceita e vence. No entanto, as questões aí dos irmãos de Golias surgem quando examinamos outras partes do Antigo Testamento, particularmente no livro de 2 Samuel e 1 Crônicas. Em 2 Samuel 21, de 15 ao 22, encontramos uma passagem que descreve batalhas subsequentes entre israelitas e os filisteus. O versículo 22 afirma: esses 4 nasceram ao gigante em Gate. Eles nasceram de gigantes. E em Gate caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Este versículo sugere que Golias tinha parentes que também eram gigantes, que foram derrotados por Davi e seus homens, indicando uma linhagem de gigantes que incluiu Golias. Mais esclarecimentos vêm de 1 Crônicas 20, do 4 ao 8.
que, em paralelo ao relato em 2 Samuel, em 1 Crônicas 25 menciona: e houve novamente guerra com os filisteus, e Elhanã, filho de Jair, ou Elhanã, matou Lami, irmão de Golias, o geteu, cuja haste de lança era como um eixo de um tecelão. Este versículo nomeia explicitamente Lami como irmão de Golias, fornecendo uma referência direta a um irmão do famoso gigante. A menção dos irmãos de Golias nesse texto indica que Golias fazia parte de uma família de guerreiros, provavelmente descendente dos Anaquins, uma raça de gigantes mencionada anteriormente no Antigo Testamento, em Números 13, 33, e Deuteronômio 2, 10 e 11. Os Anaquins eram conhecidos por habitarem a região de Gad, e de onde Golias e seus irmãos eram. Essa conexão sublinha a natureza formidável da linhagem de Golias e a ameaça contínua que eles representavam para Israel. Além disso, a derrota de Golias e seus irmãos por Davi e seus homens é significativa na narrativa mais ampla da história de Israel. Ela destaca a luta contínua entre os israelitas e os filisteus e mostra a libertação de Deus do seu povo através de seus líderes. A vitória de Davi sobre Golias não é apenas um evento único, mas parte de um padrão maior de intervenção divina e um triunfo sobre os inimigos aparentemente intransponíveis. Além de textos bíblicos, algumas literaturas cristãs bem conhecidas e comentários fornecem mais sobre este tópico. Por exemplo, o comentário de Matthew Henry sobre a Bíblia inteira observa que a derrota dos parentes de Golias pelos homens de Davi demonstra um cumprimento da promessa de Deus de dar vitória a Israel sobre seus inimigos. Enfatiza que essas vitórias não foram apenas conquistadas militares, mas atos de justiça divina contra aqueles que desafiaram o Deus vivo. Da mesma forma, o comentário bíblico do expositor, os autores discutem a importância das batalhas no contexto do reinado de Davi. Eles apontam que a derrota dos irmãos de Golias solidificou a reputação de Davi como um líder designado por Deus que poderia proteger Israel de seus inimigos. Isso preparou o cenário para o estabelecimento de um reino unido por Davi e seu papel como precursor do Messias, e finalmente libertaria o povo de Deus de todos os seus inimigos. Também vale a pena considerar as implicações simbólicas desses relatos. Golias e seus irmãos representam as forças dos caos e da oposição aos propósitos de Deus. Sua derrota por Davi e seus homens simboliza o triunfo da ordem e da justiça de Deus sobre a força do mal. Esse tema ressoa ao longo do Antigo Testamento e encontra seu cumprimento final no Novo Testamento com a vinda de Jesus Cristo, que conquista o pecado e a morte. A Bíblia está cheia de menções de gigantes. Lembra dos espias de Canaã? Moisés envia 12 espias para explorar a Canaã, terra prometida, a pedido do povo, Deuteronômio 22. E o que eles disseram? Nós vimos os gigantes lá. Os filhos de Anak, descendentes dos gigantes, eram como gafanhotos aos seus olhos. Éramos vistos da mesma forma. No final da jornada, os espiões trouxeram consigo um cacho de uvas tão grande que precisou ser carregado por 2 homens. Eles relatam que a terra era boa, extremamente rica em recursos, mas a presença dos gigantes tornava impossível a conquista. Portanto, gigantes existiram, e não há nenhuma teoria teológica que possa defender o contrário, com todo o respeito a quem pensa diferente. Vamos orar, irmãos, e agradecer ao Espírito Santo, que nos dá orientação e discernimento da palavra de Deus. E para também que todos os irmãos saibam, realmente existiram gigantes na terra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, querido Espírito Santo, nós te agradecemos pela tua presença constante em nossas vidas. Obrigado por nos guiar com sabedoria e discernimento, iluminando nosso entendimento, enquanto nós buscamos a cada dia compreender a palavra do nosso Deus. Ó Espírito Santo, te agradecemos por cada ensinamento, por cada revelação que nos leva mais perto de ti e fortalece
a nossa fé. Porque nós te pedimos, Senhor, porque nós cremos, porque nós entendemos que a tua direção pode nos levar a andar no caminho da verdade, no caminho do amor, sempre buscando o teu consolo e direção. Te louvamos pela tua fidelidade e por nos sustentar nos momentos mais difíceis e nos momentos de dúvidas em nossas vidas. Que possamos, Senhor, sempre ouvir a tua voz, seguir os teus passos, ouvir atentamente a tua palavra, para que os nossos ouvidos, Senhor, venham a cada dia mais estar atento aos caminhos do nosso Deus. Nós te pedimos, ó Pai, abençoa cada um de nós, abençoa cada família representada aqui agora neste momento e a cada ouvinte. Que o Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo se manifeste sobre a sua vida com glória, com graça, e que seja manifestado não somente a ti, mas em todo o seu lar e para toda a sua família, para que o Senhor Jesus e que a palavra de Deus venha se manifestar em você a cada dia mais e mais. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda irá fazer, em nome de Jesus. Amém e amém. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de deixar aquele like que ajuda demais o canal a crescer. Se inscrevam e ative o sininho para não perderem nenhuma novidade. Até a próxima, um grande abraço, fique com Deus. Al derramar